Bom dia, meu nome é Maria Luísa e hoje falaremos um pouco sobre alguns princípios da Carta da Terra. Nosso grupo abordará os princípios 14 ao 16, passando por temas como educação, não violência e paz. Bom, começaremos com o princípio 14, que fala: integrar na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida os conhecimentos, valores e habilidades necessários para um modo de vida sustentável. O 14A fala: prover a todos, especialmente a crianças e jovens, oportunidades educativas que lhe permitam contribuir efetivamente para o desenvolvimento sustentável. Primeiramente, o que é desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável é satisfazer as necessidades do presente sem comprometer com a capacidade das gerações futuras de também satisfazer as suas necessidades. Com valores como respeito e cuidado pela comunidade de vida, integridade ecológica, justiça social e econômica e a democracia, entre outros. A educação ambiental tem uma função primordial, que é formar cidadãos conscientes, aptos para decidirem e atuarem na realidade socioambiental e com comprometimento com a vida. É necessário que haja propostas governamentais com as escolas, para trabalhar com atitudes e com formação de valores, com ensino e aprendizagem, com competências e habilidades, fomentando competências e habilidades dessas crianças e jovens para contribuir com o desenvolvimento sustentável. Considerando que a educação ambiental para uma sustentabilidade equitativa é um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida. Tal educação afirma valores e ações que contribuem para a transformação humana e social e para a preservação ecológica. Ela estimula também a formação de sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservam entre si relação de interdependência e diversidade. Isso requer uma responsabilidade individual e coletiva em níveis local, nacional e até mesmo mundial. Assim, para que haja uma educação ambiental voltada para as crianças, é preciso vencer os limites do muro escolar e interagir com a comunidade local para que o aluno possa sair da condição de mero observador e participar ativamente com ações sustentáveis. Então, é possível concluir que a educação ambiental para crianças e jovens deve ser delineada como uma educação interdisciplinar, para atuar nas soluções de problemas da comunidade local, sendo ativa, participativa, criativa, comunitária, para formar cidadãos de novos valores, novos hábitos, com uma nova ética, além de sensibilizar e conscientizar essas crianças sobre os problemas como a vida não sustentável, com o objetivo de obter uma melhor qualidade de vida para todos os seres na Terra. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o item 14b. Ele diz: promover a contribuição das artes e humanidades, assim como das ciências, na educação para a sustentabilidade. Inicialmente, temos que diferenciar o que entendemos por sustentabilidade. Termo esse que é controverso, porque muitas vezes é confundido com a noção de desenvolvimento sustentável. Como foi dito anteriormente, tem sentido uma educação científica que contribua para o desenvolvimento sustentável, notadamente na construção de uma nova forma de ver e compreender o mundo, o meio ambiente e a qualidade de vida. Desse modo, a ciência e a arte têm uma responsabilidade também de despertar a consciência da sociedade a respeito das problemáticas socioambientais, na perspectiva de gerar práticas sociais que harmonizem com os recortes de sustentabilidade. Portanto, a educação nessa perspectiva precisa ser construída como um instrumento para melhorar a relação dos seres humanos entre si e entre esses seres humanos com o ambiente natural. Foi a partir da Revolução Industrial que fomentou o estudo das ciências também. Aumentou o debate acerca da sustentabilidade através da ciência. Portanto, a ciência e a tecnologia precisam ser estudadas a partir da reflexão sobre os vários problemas que podem ocasionar no contexto socioambiental geral.
Uma educação para a cidadania planetária é diretamente ligada com a cultura de sustentabilidade, biocultura, de cultura de convivência harmônica entre os seres vivos e entre esses e a natureza. A cultura de sustentabilidade deve nos levar a saber selecionar o que realmente é sustentável em nossas vidas, em contato com a vida dos outros. Só assim seremos cúmplices no processo de promoção da vida e então, portanto, é preciso criar uma cultura de sustentabilidade. É certo que a sociedade precisa impor regras ao crescimento, à exploração e à distribuição dos recursos naturais, de modo a garantir as condições de vida no planeta. Então, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento definiu que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Não podemos também falar em sustentabilidade sem falar em diversidade biológica ou biodiversidade, né? Pois atualmente há um empobrecimento cada vez mais rápido da diversidade de vida que tem preocupado muitos cientistas e muitos ativistas dos movimentos de proteção ao meio ambiente. Acredita-se que quanto mais simples tornasse a biodiversidade com a extinção de espécies, pior será a qualidade de vida humana. Então, podemos ver essa proteção na nossa Constituição, no artigo 225, inciso 1º, item 2, que dispõe preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético. Enfim, a nossa Constituição garante às gerações de hoje e de amanhã acesso à diversidade acumulada e revelada acerca da história, da natureza e da sociedade no planeta Terra. E cabe também a nós sempre procurar preservar essa biodiversidade. Olá, meu nome é Lucicleide, fiquei com o princípio número 14, a minha equipe ficou com o princípio número 14, 15 e 16. Eu vou tratar da letra A, C e D, mas antes, lembramos que nesse ano, 2021, a Carta da Terra, né, faz 21 anos e vamos agradecer, né, pelos grandes guerreiros, né, que não desistiram, persistiram, né, na ideia, né, de tornar realidade, né, a Carta da Terra para nós, na qual estamos estudando hoje. O princípio número 14 faz referência à integração na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida, os conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um modo de vida sustentável. A letra C, ela vai intensificar, ela fala da intensificação do papel dos meios de comunicação de massa no aumento da conscientização sobre os desafios ecológicos e sociais. Então, fazemos referências, né, ao meio de comunicação em massa mais eficaz. Acredito que ainda seja a educação oferecida nas escolas, nas faculdades. As faculdades hoje, né, que tem essa matéria, né, por exemplo, como a FACAP, ela está de parabéns. E as escolas particulares, eu sei que muitas delas têm aula sobre o meio ambiente. Nas escolas oferecidas, né, pelo município também tem as matérias tratadas, ao menos na educação infantil, porque eu tenho conhecimento, eu participo, e vejo que eles têm esse assunto e tratam. Então, desde criança, já tem essa preocupação, né, com essa forma, né, de lidar com o meio ambiente, que começa através dos estudos. Os meios de comunicação em massa, né, continuando,
vamos perceber que hoje em dia o que mais se sobressai são as mídias sociais, as redes sociais. Então, toda a ideia sobre educação ambiental que pudesse ser tratada através de mídias, né, de redes sociais, são muito eficazes, porque, né, as pessoas estão muito ligadas, né, através do celular, através, né, do computador. Então, ela se torna uma grande ferramenta, né, além, né, de TV aberta, do rádio, né, das revistas, dos jornais, né, também panfletagem ainda continua sendo também, né, uma forma de intensificar uma ideia, né, na mente das pessoas. Cinemas retratam também a questão do meio ambiente, né, até as plaquinhas nos parques, né, nos canteiros, é uma forma também de fazer essa intensificação, de repetição, né, da ideia na mente das pessoas, né, como tem o nosso jardim, né, na FACAP, né, que quando tem lá a plaquinha, não pise na grama, a pessoa automaticamente não vai pisar, né, então é uma ideia ótima, né, a questão das plaquinhas. E continuando, né, na letra D, ela vai falar sobre como a gente coloca isso em prática. Como é que a gente coloca as ideias em prática? Quando o nosso espírito está alinhado com o Criador, porque Ele criou tudo para que o ente que Ele criou, nós, cuidasse de tudo. Lá em Gênesis, capítulo 1, Deus fala que criou, né, todas as espécies de árvores, todas as espécies de animais e criou o homem para o homem cuidar, cultivar, dominar sobre todos os seres, dominar com responsabilidade. E ele sabia fazer muito bem, até ele deu nomes, né, a cada um dos animais. Então o espírito do homem ficou corrompido e ele deixou de ter interesse pelo meio ambiente. Ele ficou totalmente embrutecido, individualista, sem preocupação nenhuma com o ser humano, o outro, né, com o da sua espécie. Ficou totalmente alienado, com tudo ao seu redor. É um escritor chamado Jung Montan. Ele tem feito um estudo, né, sobre a junção da ecologia com a teologia. Aí no seu livro Doutrina Ecológica da Criação, ele fala dessa junção, que é a da natureza com o espiritual. Ele diz que a falta de preocupação com a terra é a falta de amor ao próximo é consequentemente falta de amor a Deus. Ou seja, a espiritualidade genuína está totalmente ligada à vida. A vida é fonte do espírito. Então, nós vemos que não há vida sem um espírito alinhado com Deus. Se ele não tem esse espírito alinhado com Deus, ele destrói tudo, ele está embrutecido. Aí eu fazendo, né, mais pesquisas, né, aí encontrei no livro de Rossack, no seu livro, né, Restaurando a Terra e Curando a Mente, ele sugere uma junção, né, da ecologia com psicologia. Então ele chama ecopsicologia. Aí ele fala que a experiência espiritual pode atuar para transformar nossas atitudes em relação ao ambiente natural. A experiência espiritual, né, é discutida numa parte de um processo maior de entendimento que pode ajudar a transformar as atitudes
que tem acusado, né, causado a crise ambiental, assim como todas as outras crises. E nessa oportunidade, né, não poderia deixar de dar os parabéns, né, ao engenheiro agrônomo, ex-ministro, né, do Meio Ambiente, é o senhor Alisson Poalinelli, né, que está disputando o Nobel da Paz 2021, né, pelo seu grande envolvimento no desenvolvimento sustentável, né, do meio ambiente. Por exemplo, né, criador da Embrapa, né, que é a companhia pública, né, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem foco no desenvolvimento de tecnologias e conhecimentos no setor agropecuário do país. Então, disputar o Nobel da Paz não é para qualquer um, é para aqueles que têm um espírito alinhado com Deus, porque quem tem um espírito alinhado com Deus está alinhado com a natureza, com o meio ambiente, com tudo ao seu redor. Então, parabéns para ele, torço para que ele ganhe. Até mais, obrigada pela atenção. A solução tem que vir de uma mudança espiritual do ser humano. Só assim ensejará numa justiça social e econômica. O cuidado com a alma proporciona ao indivíduo uma qualidade de vida superior, pois este passará a agir com ética, com altruísmo, com amor ao próximo, com bom senso. E ele vai se preocupar em ser mais sustentável, ou seja, ter um consumo totalmente diferente do que tinha antes. Ele vai aprender a reutilizar coisas dentro da sua casa. Por exemplo, usar os restantes de frutas, de verduras, de legumes para fazer fertilização do solo, fazer uma horta dentro da sua casa, a fazer customização de roupas, diminuir o consumo, porque o nosso espírito, quando não está alinhado com Deus, nós queremos preencher ele com tudo, porque o vazio é grande. Então, até no consumo, esse consumo será totalmente mais equilibrado, diminuindo consideravelmente. Bom dia. Eu vou falar sobre o princípio 15, que deve se tratar todos os seres vivos com respeito e consideração. Contextualizando, o relacionamento do homem com os animais está intimamente ligado à história. O antropocentrismo afirmava que o homem, o ser humano, é o fator mais importante do universo pelo simples fato de deter o poder de fala, então por isso poderia governar qualquer outro ser vivo. Já o ecocentrismo, que é a teoria filosófica adotada atualmente, preconiza que o homem faz parte do ecossistema e reconhece os direitos e que devem ser respeitados os demais seres vivos. O conceito de fauna, retirado da zoologia, afirma que a fauna é o conjunto dos animais próprios ou de uma localidade, região, ambiente ou período geológico. De acordo com a Lei 5.197, a fauna silvestre é formada pelo conjunto dos animais de quaisquer espécies em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, bem como dos seus ninhos, abrigos e criadouros naturais. Então, animais silvestres, que fazem parte da fauna silvestre, são aqueles animais independentes do homem. Eles vivem sozinhos na natureza e eles não dependem do homem. Por exemplo, arara, macaco, onça, dentre outros. A fauna doméstica, ou como conhecemos, os animais domésticos, são aqueles animais que vivem em cativeiro. E eles são inteiramente dependentes do homem. Por exemplo, cachorro, gato, galinha. Os animais domesticados são aqueles animais selvagens que o homem adestra e ele passa a se harmonizar a convivência doméstica. Então, ele não consegue retornar à natureza se não houver um processo de readaptação.
Dito isto, vamos para a primeira linha, né? A primeira letra é a letra A, que fala de impedir crueldades aos animais mantidos em sociedades humanas e protegê-los do sofrimento. O artigo 225 da Constituição Federal confere aos animais uma proteção jurídica para que seja preservado o seu bem-estar e, sobretudo, a sua vida. Em se tratando de bem-estar do animal, há um princípio, né, um dos princípios mais importantes que rege o bem-estar, que é o princípio das 5 liberdades, e afirma que todos os animais devem ser livres de medo e estresse, livres de fome e sede, livres de desconforto, livres de dores e doenças, e ter liberdade para expressar o seu comportamento natural. O animal ainda é tido como coisa, né, pelo Código Civil, e ele é classificado como um semovente. E aí houve um projeto-lei número 27 de 2018, que é conhecido como o projeto-lei Animal Não é Coisa. Houve essa tentativa de descoisificação do animal, né, que não reconhecê-lo apenas como um ser movente e deveria o animal ganhar um conhecimento jurídico como seres sencientes, ou seja, um ser dotado de natureza biológica e emocional e com isso passível de sofrimento. Então esse projeto ele foi aprovado no Senado e foi para a Câmara, mas ainda não houve uma publicação, vamos dizer assim, desse projeto, não é vigente. Então, mesmo não havendo essa descoisificação do animal, há inúmeras decisões favoráveis que reconhecem os animais como seres sencientes, portadores de interesse e dignidade própria, os quais possuem os seus direitos fundamentais resguardados em muitas ações, né? Apesar de que não temos muitas leis versando sobre os animais, não há tanta proteção como deveria, mas já há muitas ações reconhecendo os direitos dos animais. Então, eu vou citar alguns exemplos dessas ações favoráveis. O reconhecimento pelo STF da crueldade intrínseca da vaquejada e de rinhas de galo, a proibição da farra do boi, os diversos acordos obtidos contra os rodeios no Tribunal Paulista, por exemplo, o reconhecer expresso do STJ de que os animais são seres sencientes. No caso concreto foi um cão, né? Foi analisado o caso de um cachorro, mas há essa abrangência para outros animais. E também um juiz de ofício reconheceu um habeas corpus a um cavalo. E há várias outras decisões nesse sentido repercutidas, né? Então, eu acredito que a lei que trata de uma forma assim mais específica sobre esse tema foi aprovada em 2020, é uma lei recente do ano passado, a Lei 14.064, que alterou a Lei de Crimes Ambientais e aumentou a pena para o crime de maus tratos contra gatos e cachorros, que são os animais mais domésticos, assim, né? A maioria dos animais domésticos são gatos e cachorros. Então, houve esse aumento de pena, passa de no máximo 1 ano e 4 meses para a pena de 2 anos mínimo e 5 anos máximo. Então, eu acredito que com esse aumento de pena, há uma desestimulação na prática de maus tratos contra os animais. A letra B fala de proteger animais selvagens de métodos de caça, armadilhas e pesca que causem sofrimento extremo, prolongado ou evitável. Então, a exploração animal é um tema muito presente quando se discorre acerca da sustentabilidade, devido às práticas consideradas abusivas, tais como a caça, a pesca ilegal, animal utilizado para entretenimento, tráfico de animais selvagens e silvestres, animais utilizados nas indústrias, dentre várias outras formas de exploração. Em se tratando do princípio da igualdade, a capacidade que os animais possuem de sentir dor, prazer, consciência, né, deles terem consciência sobre as experiências ao redor, é suficiente para assegurar o interesse mínimo desse animal de não sofrer. Então, todo sofrimento tem o mesmo peso e deve ser considerado da mesma maneira, ou seja, minimizado e evitado. E incluindo peixes e pássaros, né, que aí adentra na questão da pesca, também de armadilhas também para pássaros.
A Lei 5.197, que eu até já citei ela aqui, que é a Lei do Código de Caça, no artigo 1º afirma que os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivam naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedade do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. A letra C afirma que evitar ou eliminar o máximo possível, devemos evitar ou eliminar o máximo possível a captura ou destruição de espécies não visadas. Então, o tráfico de animais silvestres é uma das principais ameaças à biodiversidade brasileira e pode provocar a extinção de diversas espécies, seja elas visadas ou não, a longo prazo, a médio ou longo prazo. E o comércio ilegal ocasiona desequilíbrios ecológicos e sofrimentos aos animais. Então, ter animais silvestres, seja aqueles animais conhecidos, vamos dizer assim, visados, ou animais não tão visados assim, mas ter esses animais como bichos de estimação é crime ambiental, segundo a Lei 9.605. Que proíbe a utilização, perseguição, destruição e a caça de animais silvestres. Então, às vezes, a pessoa acredita que tá fazendo um bem pegar um animal silvestre, porque vai dar carinho, amor, enfim. Mas o fato de trazer aquele animal para o convívio humano, domesticá-lo, nem sempre faz uma benéfice para aquele animal. Então, ao invés de ser algo bom, vai acabar prejudicando. Eu acredito que deveria haver mais leis que tratassem sobre as questões animais, abrangendo todos os tipos de animais de uma forma mais específica. Mas, apesar de não haver tantas leis que viessem sobre isso, já temos avanços, como eu citei, de haver casos, muitas ações em que são julgadas em favor dos animais. Bom, meu nome é David Galvão e eu vou dar continuidade aqui à exposição dos artigos e objetivos da Carta da Terra, mais especificamente o artigo de número 16, que traz o seguinte mandamento: é necessário a promoção de uma cultura de tolerância, não violência e paz. Dentro desse objetivo de número 16 existem 6 alíneas, e a linha A afirma que é necessário estimular e apoiar o entendimento mútuo, a solidariedade e a cooperação entre todas as pessoas dentro das e entre as nações. Então, o que é que nós podemos entender com esse mandamento? A Carta da Terra implicitamente falou de uma globalização. É necessário a junção, que esses países se unam em prol de objetivos comuns, de combater a desigualdade e combater outras diversas frentes. É importante trazer esse mandamento para o nosso momento atual, o nosso momento de pandemia. E um fato interessante é que a secretária-geral do Instituto Ítalo-Latino-Americano, conhecida por Antônia Cavallari, em um encontro virtual com Manuel Otero, que é diretor-geral do Instituto Americano de Cooperação em Agricultura, afirmou que o futuro é voltar a um multilateralismo saudável, sério e eficaz, em que cada país por si só não consegue alcançar objetivos distintos, ou seja, é necessário que os países se unam em prol de alguns objetivos, e mais especificamente na pandemia. É necessário que haja uma aglomeração de esforços, é necessário que haja uma junção de esforços para que atinjam o seu objetivo principal. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde afirmou em um webinário que durou mais de 1 hora que ninguém consegue enfrentar a pandemia e nem problemas sozinho, ou seja, é preciso um esforço conjunto, uma solidariedade conjunta em todos os níveis. Durante o webinário, que foi longo, como citei anteriormente, durou mais de 1 hora, diversos professores e especialistas afirmaram a necessidade da junção dos países e das pessoas em prol do objetivo comum, que é manter o bem, promover o bem e tentar sair da pandemia, ou seja, é necessária a solidariedade e a junção dessas nações. A principal ideia do webinário rodou em torno da solidariedade. A linha B do artigo 16 da Carta da Terra afirma que é necessário implementar estratégias amplas para prevenir conflitos violentos e usar a colaboração na resolução de problemas
para administrar e resolver conflitos ambientais e outras disputas. Ou seja, é necessário uma ampla atuação do governo, do Estado, com o objetivo de evitar conflitos violentos. É necessário que seja dada uma base educacional às pessoas que moram em comunidades carentes. É necessário também que o Estado atue não com o objetivo de reprimir e coibir essas pessoas, mas sim de dar todo o aparato necessário para que eles se tornem cidadãos. Ou seja, não há como reprimir aquelas pessoas posteriormente. Não existe a ideia de ressocializar uma pessoa que nunca foi socializada. Então, o Estado ele tem que primeiro garantir uma base forte, seja na educação, na saúde, para que essas pessoas não cheguem na miséria e não sejam compelidas, em última instância, a participar de conflitos violentos. Ainda no final da linha B, nós podemos notar que existe uma preocupação em resolver conflitos ambientais, ou seja, se o Estado, por meio do seu aparato, garantir àquelas pessoas o acesso à moradia, o acesso ao saneamento básico, à educação, aquelas pessoas não irão ocupar lugares de risco, ou seja, porque vai existir uma estrutura, essas pessoas não vão precisar viver à margem da sociedade, e isso fará com que os conflitos violentos diminuam, ou seja, o Estado não vai precisar ter aquela preocupação, investimento em força bélica para repressão, e essas pessoas não irão ocupar esses lugares, não irão provocar desgastes ambientais, desastres, pelo fato de ocupar áreas que são proibidas, encostas, e entre outros fatores. Ou seja, o nosso artigo 6º ele diz que é garantido às pessoas o direito à educação, ao saneamento básico, à moradia. A partir do momento que o Estado atua de forma efetiva, garantindo isso às pessoas, vai estar implicitamente obedecendo os mandamentos da Carta da Terra também, ou seja, as pessoas não vão ser compelidas à prática de crimes, ou seja, evitando conflitos armados, e a resolução desses conflitos de forma pacífica acarretará também na inviabilidade dessas pessoas de ocuparem encostas, morros ou outros locais de proteção ambiental. Já a linha C do artigo 16, do objetivo 16, afirma que é necessário desmilitarizar os sistemas de segurança nacional até o nível de uma postura defensiva não provocativa e converter os recursos militares para propósitos pacíficos, incluindo restauração ecológica. E aqui nós vamos reforçar a ideia que foi dita na linha anterior. Ao invés de o Estado investir em armas, em aparato bélico, é necessário que existe uma corrida para que essas coisas sejam deixadas de lado. Um exemplo são as polícias comunitárias, em que aquela noção de confronto é deixada de lado e as forças de segurança atuam por meio de bases que objetivam a integração, ou seja, a polícia vai estar presente naquele determinado lugar, as forças de segurança vão estar presentes naquele determinado lugar, mas com o objetivo não de combate, não de apreensão a todo custo, mas sim de estar junto com a população, garantindo a segurança de forma pacífica e também atuando em outros setores sociais, por exemplo, promovendo esportes, promovendo lazer e fazendo com que essas pessoas não procurem meios ilícitos de sobrevivência e também restaurando a ordem. Então essas são as 3 primeiras alíneas do artigo 16. Bom dia, o meu nome é Anne e eu vou finalizar o trabalho. Diante de tudo que foi explanado pelos meus colegas até aqui sobre a Carta da Terra, eu finalizo o trabalho com mais 3 tópicos que vêm a agregar a nossa fala no presente trabalho. Dando continuidade ao que foi falado pelo meu colega David, os tópicos aos quais eu venho mencionar e esclarecer são: eliminar as armas nucleares, biológicas e tóxicas e outras armas de destruição em massa. Tópico 2. Assegurar que o uso do espaço orbital e cósmico ajude a proteção ambiental e a paz. O tópico 3. Reconhecer que a paz é a plenitude criada por relações corretas consigo mesmo, com outras pessoas, outras culturas, outras vidas, com a Terra e com a totalidade maior da qual somos partes. E tudo o que foi mencionado aqui pelos meus colegas sobre a Carta da Terra, nada mais é do que um modo de vida sustentável,
o fruto de um cuidado para com todo o ser, especialmente para com todas as formas de vida e de responsabilidade coletiva em face do destino comum da Terra e da humanidade. Ainda mais nesse momento que a gente está passando, em que praticamente há um clamor urgente e necessário para mudar a maneira que pensamos e vivemos. É como se a Carta da Terra ela nos desafiasse a examinar os nossos valores e a escolher um melhor caminho. Então, assim, estamos em um momento da história em que o universo ele clama por um ser humano mais emocional e consciente das suas emoções, sabe? Sensível e menos racional e pensante. Talvez o grande desafio da educação nessa perspectiva seja de levar a humanidade a desaprender as suas certezas, as suas verdades, os seus padrões de relacionamentos, seja de prover uma alfabetização ecológica, seja de incentivar um retorno não ao passado, mas às origens do que já fomos. Por isso, nós precisamos estar atentos, sensíveis a essa questão, porque envolve a todos nós. O destino do ser humano é coletivo, ninguém vive sozinho. Então, assim, com relação aos tópicos que eu acabei de citar, a intenção da Carta da Terra é estimular e apoiar o entendimento mútuo, a solidariedade, a cooperação entre todas as pessoas dentro das nações, implementar estratégias amplas para prevenir conflitos violentos e usar a colaboração na resolução de problemas para manejar e resolver conflitos ambientais e outras disputas, até porque o ser humano está sempre em conflito, sempre em guerra. É como se o ser humano achasse que a solução é sempre o conflito. E a Carta da Terra é justamente para nos estimular a nos desarmarmos, sabe? Nos desarmarmos mais, sermos mais compreensivos, sermos mais sensíveis a essa questão, procurarmos um outro caminho para viver em coletividade. Então, com isso a gente tira a lição de que o objetivo da Carta da Terra é inspirar os povos de todo o mundo em relação a um novo sentido de interdependência global, sabe? Uma responsabilidade compartilhada, pensando no bem-estar de toda a conjuntura humana social. Então, assim, tanto na comunidade de vida quanto das futuras gerações. Então, a Carta da Terra, ela pensa para agora e para daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, sabe? Então, assim, ela quer lembrar a humanidade, a sua identidade e origem. Ela quer afirmar princípios de uma identidade perdida. Ela quer nos lembrar que quando esquecemos quem somos, tornamos-nos autodestrutivos e destrutivos com relação ao que nos cerca, sabe? Ela quer nos lembrar que nem sempre estivemos no topo, na cadeia da vida, e que quando não estivemos mergulhados nessa ilusão, a vida devolveu-se de forma equilibrada, sabe? A Carta da Terra, ela quer nos lembrar que os seres vivos e o seu modo de organizar tem muito a nos ensinar. Então, como nunca antes na história, o destino comum, eles nos conclama a buscar um novo começo, sabe? Uma tal renovação, é a promessa dos princípios da Carta da Terra. Então, assim, para cumprir estas promessas, nós temos que nos comprometer a adotar e promover os valores e objetivos da Carta, sabe? Isso requer uma mudança na mente e no coração, porque ele requer um novo sentido global e de responsabilidade universal. Devemos desenvolver e aplicar com imaginação a visão de um modo de vida sustentável a níveis local, regional, nacional e global. Então, eu finalizo a minha fala
dizendo que esse assunto ele é muito necessário. Ele é muito necessário para esse momento que estamos passando, porque nada mais vai ser como antes. Então, nós precisamos já encontrar um novo caminho, uma nova forma de viver, uma nova forma de nos relacionar. E essa carta da Terra, eu acho ela muito necessária e importante. Eu, inclusive, não a conhecia. Eu acho ela muito precisa. Ela deve ser conhecida por milhares de outras pessoas que ainda não a conhecem, sabe? Eu acho ela muito necessária. Então, esse foi o nosso trabalho, composto pelos alunos David, Maria Luísa, Lucicleide, Thalita e eu, Anne Caroline. Espero que o senhor tenha gostado do trabalho. E é isso. Obrigada.